Subseção 8ª. Da pensão por morte. Artigo 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Inciso 1º. Do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste. Inciso 2º. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior. Inciso 3º. Da decisão judicial, no caso de morte presumida. Parágrafo 1º. Perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. Parágrafo 2º. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 75. O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no artigo 33 desta lei. Artigo 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Parágrafo 1º. O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Parágrafo 2º. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1º do artigo 16 desta lei. Artigo 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. Parágrafo 1º. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Parágrafo 2º. O direito à percepção de cada cota individual cessará. Inciso 1º. Pela morte do pensionista. Inciso 2º. Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Inciso 3º. Para filho ou irmão inválido, pela cessação de invalidez. Inciso 4º. Pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do parágrafo 5º. Inciso 5º. Para cônjuge ou companheiro. Alínea A. Se inválido ou com deficiência, pela cessação de invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. Alínea B. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Alínea C. Transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 1. 3 anos, com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade.
5. 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade. 6. Vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. Parágrafo 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea E ou os prazos previstos na alínea C, ambas do inciso 5º. Do parágrafo 2º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 2º-B. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na linha C do inciso 5º. Do parágrafo 2º, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 3º. Com extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência social, RPPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B e C do inciso 5º. Do parágrafo 2º. Parágrafo 6º. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Artigo 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência, será concedida a pensão provisória, na forma desta subseção. Parágrafo 1º. Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo. Parágrafo 2º. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Artigo 79. Não se aplica o disposto no artigo 103 desta lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei. Subseção 9ª. Do auxílio-reclusão. Artigo 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário. Subseção 10. Dos pecúlios. Artigo 81. A 85. Revogados. Subseção 11. Do auxílio-acidente. Artigo 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Parágrafo 1º. O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido, observado o disposto no parágrafo 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Parágrafo 2º. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Parágrafo 3º.
O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. Parágrafo 4º. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997. Parágrafo 5º. Revogado. Subseção 12. Do abono de permanência em serviço. Artigo 87. Revogado,